É urgente, é importante, não pulo esse vídeo, porque a anistia foi enfim pautada na Câmara dos Deputados e chegou o grande momento de nós todos, de a direita, nos mobilizarmos. É isso mesmo, pessoal. Hugo Motta marcou para esta quarta-feira, amanhã, dia 17 de setembro, a votação que nós tanto esperávamos. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar os detalhes dessa votação histórica, mas já adianto, tem várias preocupações. Primeiro, o que fez o presidente da Câmara marcar a votação para agora? Segundo, qual que é o acordo maquiavélico que ele está costurando com o STF sobre a votação? E em terceiro e principal ponto, será que o Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro vão ser perdoados? Eu também vou mostrar o que nós, da direita, podemos fazer para influenciar os rumos, o resultado dessa votação. Então fica aqui comigo que esse é o vídeo mais importante dessa semana. Seja então muito bem-vindo à nossa live semanal Um Novo Brasil. Esse momento aqui é um encontro feito para quem ama o país, para quem é patriota, para quem acredita que é sim possível transformá-lo. É para quem sonha com um Brasil melhor. Esse é o nosso espaço para analisar os principais acontecimentos da política nacional e celebrar o trabalho dedicado às conquistas do time do Partido Novo. O Novo é um time que segue firme enfrentando os abusos do STF, os absurdos do governo Lula e está lutando demais dentro dessa trincheira dessa votação da anistia. Então vamos aqui direto ao ponto, direto ao assunto. Eu quero iniciar mostrando para vocês que a guerra da anistia, ela já começou com as tropas se mobilizando dos dois lados a favor e contra. Olha aqui. Motta diz a líderes e governo que pautará a anistia e o Planalto prepara a reação. Presidente da Câmara admite votar projeto, mas ainda debaterá teor após indicar ser contra. Motta é contra o perdão amplo. A Glaze, por sua vez, marca reunião com ministros da gestão Lula para discutir estratégias e evitar um benefício para o Bolsonaro. Essa aí é a realidade, os dois lados já se posicionando para essa guerra. Olha aqui, no dia anterior, Hugo Motta, presidente da Câmara, informou a decisão de pautar a anistia a integrantes do Palácio do Planalto e ao próprio presidente Lula, com quem almoçou. Ainda segundo relatos, o petista Lula reafirmou que se opõe à concessão da anistia aos participantes do 8 de janeiro. Finge a surpresa aí Lula contra a anistia. O presidente da Câmara tem afirmado a aliados que a pressão para que ele dê andamento a esse projeto aumentou e muito aí com a condenação de Bolsonaro pelo STF na semana passada. Vocês viram aqui que essa batalha não vai ser fácil, né? De um lado nós temos a direita que pressionou muito por essa votação e foi isso inclusive que forçou Hugo Motta a pautar a anistia. Para vocês verem o poder que tem a pressão do povo. Do outro lado, nós temos Lula e toda a patota da esquerda que são contra a anistia, com o STF ao lado deles em lua de mel, e eles estão organizando toda uma estratégia para ganhar essa votação. Olha aqui o que eles estão planejando aí do lado da esquerda. A intenção é que ministros intervenham junto às suas bancadas para impedir a aprovação da urgência. Ministros de Estado, ministros do governo Lula. Outra ideia em discussão é que ministros com mandato na Câmara, aqueles que são deputados e se licenciaram para exercer a função de ministros do governo Lula, se licenciem dos cargos de ministro na esplanada para voltar ao cargo de deputado e votar no plenário da casa aí, temporariamente, e depois eles voltam a ser ministro. Essa é a estratégia deles. E, gente, infelizmente, no meio de tudo isso, nós temos o Centrão, do qual o Hugo Motta faz parte. E como que o Centrão vai votar, hein? Esquerda a gente já sabe, para um lado, direita para o outro, e o Centrão? O Centrão ele vai de acordo com a conveniência deles do momento. E uma coisa é fato, a pressão da direita e da sociedade já ajudou a levar a pauta da anistia para o plenário. E aí nós vemos a importância da mobilização. Antes de te mostrar o acordo maquiavélico que o Hugo Motta está costurando ali com o STF sobre essa votação, vale entender aqui a cronologia das ações dele. Olha aqui comigo. O post aqui é do Enio Viterbo. A cronologia de Hugo Motta. 1. Hugo Motta resiste a pautar a anistia e segura todos os projetos possíveis. 2. A imprensa passa a noticiar que ele recebe pedidos do presidente Lula e de ministros do Supremo para enterrar a anistia, enquanto é pressionado pela oposição para votar o texto, até para cumprir o acordo, a promessa que ele fez na época da eleição dele à direita. 3. Sabendo da pressão, Alcolumbre começa a costurar ali uma anistia que não é anistia, uma mudança nas penas dos crimes das pessoas do 8 de janeiro. Ministros do STF supostamente dão aval para essa medida. 4. Motta tenta influenciar então os líderes para aderirem ao projeto do Alcolumbre. O Centrão parece inclinado ao projeto da oposição, ou seja, da direita.
Mota diz que não existe clima para anistia ampla e restrita, mas não libera o projeto. Era isso que o Mota vinha fazendo até agora que a coisa virou. E assim dá para a gente entender o acordo que ele fez com o STF, gente. Dá uma olhadinha aqui nesse acordo. Ó. Mota costura acordo com o STF para derrotar a anistia e aprovar uma PEC enxuta da blindagem dos deputados e senadores contra investigações e processos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, é o interlocutor do parlamento junto ao governo e a magistrados. Ele conversou no final de semana com ministros como Alexandre de Moraes e esteve nesta tarde com o presidente Lula. Olha aí então o que o Mota está fazendo. Está lá em articulação com o Lula, com o STF. Você acha que vai dar boa aí, gente? Se viram que o Mota está jogando ali, falando com todos os lados? Isso porque ele tem um plano por trás e tem a ver com a situação do Bolsonaro e dos presos do 8 de janeiro. Será que eles serão perdoados? Olha aqui, ó. A proposta é que líderes do Centrão que são contrários à aprovação de uma anistia ampla, que inclua Bolsonaro, se somem à base do governo para derrotar a proposta de que ela seja votada em regime de urgência. Assim, o projeto do líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que prevê anistia também ao ex-presidente, ficaria sem prazo para retornar à pauta. O que eles querem, então, é derrotar a urgência da anistia nessa quarta-feira à noite. E aí o Centrão evitaria que a Câmara dos Deputados aprovasse o perdão a Bolsonaro. Mas não é só isso. Ao mesmo tempo, a proposta de diminuir as penas para condenados do 8 de janeiro passaria a caminhar no parlamento. Ela contemplaria apenas os peixes pequenos da tentativa de golpe, mantendo a pena para os mentores. E nada impede, como a gente viu em outras notícias também que saíram recentemente, que o Supremo passe a ele mesmo reverter e diminuir, a reequacionar as penas do 8 de janeiro para evitar uma medida que venha do Congresso. Então estão aí as respostas, gente. Eles são contra a anistia ampla, geral e restrita. Primeiro, eles não querem perdoar o Bolsonaro. E segundo, os presos do 8 de janeiro, eles vão ter a pena revisada caso a caso. E sem pressão popular, eles vão dar as cartas. E nós vamos ver esse escárnio, que é a ausência da aprovação da anistia, se tornar realidade. Qual que deve ser a reação da direita? Hein? Vai contando para mim aí nos comentários, vai curtindo, compartilhando para a voz da nossa indignação e da mobilização chegar mais longe. Por isso eu vou te mostrar o que nós, da direita, podemos fazer para interferir, para influenciar os rumos dessa votação. Amanhã, nessa quarta, nós temos então a votação do regime de urgência e nós precisamos vencer. Esse é o primeiro passo em que nós precisamos focar, concentrar as nossas energias. Por isso, por favor, entre em contato com os parlamentares do seu estado, por meio das redes sociais deles e peçam que eles se manifestem, votem sim para a urgência. Nós precisamos fazer essa pressão em favor da justiça nesse caso. Nós não podemos deixar Lula, o STF ganharem essa. E vamos acompanhar o voto de cada um. E essa luta, gente, já é antiga nossa. O próprio Partido Novo já defendia essa votação com a nossa bancada na Câmara faz tempo. Confere aqui o que a gente publicou em abril. Ó. O Novo é 100% a favor do PL da anistia. Não é 10, 20, 50, 80%, é 100% a favor. O Partido Novo defende os princípios da legalidade, individualização das penas, fundamentais do direito penal. Esses princípios foram ignorados no julgamento dos acusados do 8 de janeiro. Cada um deve ser punido de acordo com a gravidade das suas ações, inclusive quem cometeu vandalismo contra bens públicos, com pena que pode chegar a 3 anos de prisão. No entanto, muitos foram condenados e punidos pelo crime impossível de abolição violenta do Estado de Direito e sentenciados a penas de até 17 anos. E para corrigir essa injustiça, que o Novo apoia o PL da anistia e assinou o requerimento do regime de urgência para essa proposta. Depois de abril veio, é claro, essa recente condenação injusta, absurda do Bolsonaro, atropelando todas as garantias e direitos, e contra a voz resistente que defende os direitos, que fez uma análise profunda do caso do ministro Luiz Fux, que está do lado da Constituição e da lei. Então, essa é a nossa posição, guiada por convicções, por princípios, valores. E se você concorda com isso, eu quero convidar você também para fazer parte desse exército de guerreiros que lutam em Brasília e no Brasil todo para melhorar o nosso país. É claro que você pode lutar sozinho, mas nenhum soldado conquista uma cidade sozinho. É preciso fazer parte de um exército. Então venha fazer parte do nosso exército e vamos juntos conquistar Brasília democraticamente pelo voto em 2026 e amanhã vamos conquistar junto essa votação também pela anistia. Por isso eu convido você agora para entrar para o Partido Novo. Basta você acessar deltandalagnol.com.br/novo ou então você acessa o link na descrição, esse QR Code, e para você se preparar ainda mais para mudar o Brasil com mais conhecimento,
Para você ter um preparo maior para estar lutando com a gente, eu recomendo também a nossa Academia do Amanhã. Essa é uma plataforma de formação política com grandes nomes da direita. Bernardinho, Renata Barreto, Caio Coppola, eu e muitos membros da direita. Você vai ver agora outro QR Code aqui para você entrar na academia se você quiser. Porque além de coragem, a gente precisa de preparo. Então nos deu o privilégio da gente ser seu professor e da gente construir juntos esse caminho de transformação também por meio do preparo e do conhecimento. Pessoal, essa foi a nossa live Um Novo Brasil. Obrigado por estar aqui comigo. Vamos juntos endireitar o Brasil. E não esquece, cobra lá os parlamentares do seu estado para votarem sim para a urgência da anistia nesta quarta-feira à noite. Agora é a hora de nós nos mobilizarmos por essa causa. Um grande abraço, até o próximo vídeo e aciona o sininho aqui das notificações para você não perder nada que acontece por aqui.